Por que o anticristo estabelecerá seu trono em Jerusalém? Esta é, sem dúvida, uma das perguntas mais perturbadoras e reveladoras que podemos nos fazer ao discutir o fim dos tempos. Porque Jerusalém não é uma cidade qualquer. É o epicentro profético do mundo, o lugar onde o próprio Deus decidiu que seu nome habitasse, onde o Messias foi crucificado, onde ressuscitou gloriosamente e onde retornará para reinar pela eternidade. E diante de uma realidade tão poderosa, surge uma pergunta inevitável. Por que o anticristo desejaria estabelecer seu trono ali mesmo? O que ele pretende ao ocupar aquele lugar sagrado? Que mensagem ele está enviando com esse ato de arrogância espiritual? Caro ouvinte, neste vídeo responderemos a essas perguntas à luz das Escrituras e da revelação profética. E garanto-lhe uma coisa: quando descobrir por que o anticristo estabelecerá seu trono em Jerusalém, você nunca mais verá esta cidade da mesma forma. Vamos começar. Jerusalém foi, é e será o epicentro do plano redentor e profético de Deus na Terra. Nenhuma outra cidade na história da humanidade concentrou tanta atenção espiritual, conflitos geopolíticos, promessas bíblicas e expectativas escatológicas. Enquanto o mundo a considera apenas mais uma cidade no Oriente Médio, a Bíblia a revela como o lugar escolhido por Deus para manifestar seu nome, estabelecer seu trono e executar seus julgamentos. Jerusalém não foi fundada por Israel. De acordo com Gênesis, capítulo 14, versículo 18, ela já existia na época de Abraão sob o nome de Salém, governada por um rei sacerdote chamado Melquisedeque, que abençoou o patriarca com pão e vinho. Isso marca a origem sacerdotal e messiânica da cidade. Salém significa paz e Melquisedeque significa rei da justiça, antecipando a futura manifestação do Messias como rei da paz e da justiça naquele mesmo lugar. Mais tarde, a cidade passou a ser conhecida como Jebus, uma fortaleza cananeia habitada pelos jebuseus, descendentes de Canaã, filho de Cam. Na época dos juízes, Israel ainda não a havia conquistado. Em Juízes capítulo 1, versículo 21, é dito que os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus de Jerusalém, e eles viveram lá por anos. A conquista final ocorreu durante o reinado de Davi. Em 2 Samuel capítulo 5, versículos 6 a 9, é narrado que os jebuseus zombaram dele, afirmando que nem cegos nem coxos o deixariam entrar. Mas Davi, guiado por Deus, conquistou a fortaleza de Sião, que a partir de então passou a ser chamada de Cidade de Davi. Não se tratou apenas de uma vitória militar. Foi uma declaração teológica. O rei ungido de Jeová estabeleceu seu trono no lugar que Deus havia escolhido para si. O livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 1, diz que Salomão reuniu os anciãos de Israel para trazerem a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. O templo foi construído no Monte Moriá, o mesmo lugar onde Abraão ofereceu Isaque e onde a glória de Deus mais tarde se manifestou como uma nuvem sobre o lugar santíssimo. A partir daquele momento, Jerusalém tornou-se o centro da verdadeira adoração. Era o local de sacrifícios, festas solenes, peregrinações anuais e julgamento divino. De acordo com Deuteronômio capítulo 12, versículo 5, Deus já havia profetizado: mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher dentre todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e ali habitar, esse buscareis, e para lá ireis. Jerusalém aparece mais de 800 vezes na Bíblia, mais do que qualquer outra cidade. É mencionada na lei, nos profetas, nos salmos, nos evangelhos e no Apocalipse. Ali o trono davídico foi estabelecido, ali o Messias foi crucificado, ali ele descerá sobre o Monte das Oliveiras em seu glorioso retorno, e ali, no milênio, estará o trono do Rei dos Reis. Geograficamente, Jerusalém está localizada em um planalto montanhoso no centro de Israel, cerca de 800 metros acima do nível do mar. Cercada por montanhas como o Monte das Oliveiras a leste, o Monte Sião a sudoeste e o Monte Moriá ao norte,
situa-se entre as tribos de Benjamim e Judá, o que a torna ideal como capital unificadora. Além disso, está localizada na encruzilhada de 3 continentes: Europa, Ásia e África, o que confirma sua posição estratégica e profética como centro do mundo antigo. Ezequiel capítulo 5, versículo 5 diz: Assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém. Eu a coloquei no meio das nações e das terras ao redor dela. Em hebraico, o conceito sugere que Jerusalém é o umbigo da terra, o ponto de conexão entre o céu e a humanidade. Nos tempos do Novo Testamento, Jerusalém permaneceu central. Os apóstolos pregaram lá. O Espírito Santo desceu lá no Pentecostes. O primeiro concílio cristão foi realizado lá. Mas Jesus também foi injustamente condenado ali, e a cruz da redenção foi erguida ali. Naquele lugar o Messias venceu o pecado e a morte, e para esse mesmo lugar ele retornará. Zacarias capítulo 14, versículo 4, profetiza: Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras se dividirá em 2, para o Oriente e para o Ocidente, formando um vale muito grande. Metade do monte se moverá para o norte e a outra metade para o sul. O retorno de Cristo não será em Londres, Roma ou Nova York. Será em Jerusalém, e de lá ele julgará as nações. Isaías, capítulo 2, versículo 3, declara: E muitos povos virão e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Caro ouvinte, no reino milenar, todas as nações do mundo irão a Jerusalém a cada ano para adorar o rei e celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele tempo glorioso, Jerusalém será a capital espiritual e política do mundo inteiro, porque o Messias, Jesus Cristo, reinará de lá com justiça e verdade. Portanto, Jerusalém não é uma cidade qualquer. É a cidade do grande rei, o centro profético do plano de Deus, o lugar onde o céu e a terra se encontrarão sob seu governo perfeito. Agora, diante dessa verdade eterna, surge uma grande e perturbadora questão. Por que o anticristo estabeleceria seu trono em Jerusalém? Por que ele buscaria esse mesmo lugar para estabelecer seu domínio final? A chave para entender por que o anticristo se assentará em Jerusalém reside na natureza espiritual do próprio Satanás. Desde o início, seu pecado não foi simplesmente desobediência, mas usurpação. Ele desejou o que pertence somente a Deus, o trono. Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 14 afirma: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu que dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e assentar-me-ei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Esta passagem revela que a rebelião luciferiana não foi um simples ato de desobediência, mas um desafio frontal e deliberado à autoridade do Altíssimo. Lúcifer, em seu orgulho, tentou usurpar o trono de Deus, desejando ocupar sua posição e desviar para si a adoração que pertence somente ao Criador. A ambição deles não mudou. O que antes era uma insurreição celestial, agora se manifesta na Terra por meio de sistemas, ideologias e práticas que buscam deslocar Deus do centro da vida humana. O mesmo espírito de orgulho que operou no céu ainda está ativo, tentando estabelecer seu domínio nos corações e culturas deste mundo, levando os homens a exaltar sua própria vontade acima da vontade de Deus. Essa rebelião atingirá sua expressão máxima por meio de seu filho, o Anticristo. Agora a pergunta é: por que Jerusalém? Como mencionamos, Jerusalém não é qualquer cidade. É a única cidade na face da terra que foi divinamente designada como sede do governo messiânico. Não foi escolhido por acaso ou por razões meramente históricas ou geográficas, mas por decreto eterno de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 6, o Senhor declara com absoluta clareza: Contudo, escolhi Jerusalém para ser meu nome ali,
e escolhi Davi para ser governante sobre meu povo Israel. Este texto nos revela algo transcendental. Deus decidiu colocar seu nome para sempre em Jerusalém, tornando-a o centro de seu plano redentor e profético. O Monte Sião, o coração espiritual e geográfico de Jerusalém, não é simplesmente um ponto no mapa, mas a Bíblia o apresenta como uma projeção terrena do trono celestial. Ali, o céu e a terra se unem, o eterno com o temporal, antecipando o lugar de onde o Messias reinará sobre todas as nações. É precisamente por essa razão que, após sua expulsão do céu, Satanás direcionou sua estratégia para Jerusalém. Sua rebelião celestial não terminou com sua queda, ela simplesmente mudou o cenário. No céu, ele tentou ocupar o trono de Deus. Na terra, busca usurpar o trono messiânico. O inimigo sabe que Jerusalém será o lugar de onde Cristo estabelecerá seu governo milenar e, portanto, busca constantemente profanar, dividir e controlar esta cidade. Na história, Jerusalém tem sido o epicentro de guerras, conflitos e profundas disputas espirituais. Desde os tempos antigos, ela está na mira do inimigo. Em 586 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Judá, destruiu o templo de Salomão e levou o povo de Israel ao cativeiro. Mais tarde, durante o período helenístico, Antíoco Epifânio profanou o templo, erguendo altares pagãos e tentando erradicar a fé hebraica. Então, em 70 d.C., os romanos, sob o comando do general Tito, arrasaram a cidade novamente, destruindo o segundo templo e espalhando o povo judeu para todas as nações. Durante a Idade Média, Jerusalém tornou-se palco das sangrentas cruzadas. Em 638, os muçulmanos capturaram a cidade e a declararam local sagrado do islamismo. Em 1099, os cruzados cristãos a conquistaram violentamente, apenas para perdê-la para Saladino em 1187. Ao longo dos séculos, o controle da cidade passou por inúmeras mãos, em uma luta constante e incessante. E mesmo hoje, em pleno século XXI, Jerusalém continua sendo o centro de uma das disputas mais intensas do planeta. O conflito entre Israel e Palestina tem nesta cidade seu ponto mais crítico. Ambas as nações a reivindicam como sua capital, e as tensões crescem entre políticos, religiosos e movimentos internacionais. Mas, além das fronteiras visíveis e dos acordos diplomáticos, há algo que muitos não conseguem enxergar. Guerras, invasões, profanações e tensões atuais têm raízes muito mais profundas. O que vemos no plano geopolítico é apenas o reflexo de uma guerra espiritual maior. Por quê? Porque no mundo invisível, uma batalha pelo trono está sendo travada. Satanás se levanta contra o plano de Deus. O usurpador tenta tomar o lugar do rei legítimo. E Jerusalém é a arena central onde essa batalha se desenrola. Agora, com discernimento bíblico e reverência profética, vejamos as principais razões pelas quais o anticristo estabelecerá seu trono em Jerusalém. Em primeiro lugar, Jerusalém é a cidade que Deus escolheu para sempre. Desde os tempos antigos, o próprio Deus declarou que colocaria seu nome nesta cidade para sempre. Esta declaração faz de Jerusalém não apenas uma cidade histórica, mas uma cidade santa, separada e consagrada como o centro do governo divino na terra. É o lugar onde o céu toca a terra, o cenário profético para o reinado messiânico. Contudo, justamente por ter sido escolhida por Deus, Jerusalém também se torna o alvo principal do inimigo. Desde sua expulsão do céu, Satanás tem tentado usurpar tudo o que Deus estabeleceu como seu. Enquanto no céu ele buscava ocupar o trono de Deus, na terra, sua estratégia se concentra em Jerusalém, a cidade que Deus consagrou para sua glória. Por meio do anticristo, o adversário buscará instalar um governo falso no próprio lugar onde Cristo estabelecerá seu verdadeiro trono, profanando o que foi santificado por decreto divino. É importante enfatizar que Deus não mudou sua escolha. Jerusalém continua sendo o centro profético da história. Nem Roma, com seu império, nem Babilônia, com sua antiga grandeza, nem Meca, com sua influência religiosa,
foram designadas como o trono de Deus. As Escrituras são claras. Somente Jerusalém é o lugar onde Deus colocou seu nome para sempre. Por essa razão, Jerusalém também será o alvo final da rebelião de Satanás. No fim dos tempos, o conflito espiritual e político sobre esta cidade se intensificará porque representa a batalha final entre o governo usurpador de Satanás e o reino legítimo do Messias. No clímax da história, o anticristo aparecerá em Jerusalém tentando ocupar o trono, mas Cristo retornará e reivindicará o que sempre lhe pertenceu, derrotando definitivamente o inimigo. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 4, diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte que se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como Deus. E o versículo 8 acrescenta: a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Em segundo lugar, o Messias reinará em Jerusalém, e o anticristo tentará falsificar esse reinado. As Escrituras são claras e contundentes. O trono de Cristo estará em Jerusalém. De lá, ele governará todas as nações, cumprindo as promessas feitas a Davi e seus descendentes. Por esta razão, Jerusalém não é apenas o centro espiritual do plano de Deus, mas também o cenário do conflito final entre o verdadeiro Cristo e o falso Messias. O profeta Isaías, no capítulo 2, versículo 3, declarou isso séculos antes. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isso significa que a autoridade do Messias e sua instrução às nações emanarão desta cidade, tornando-a o centro do governo divino no milênio. Da mesma forma, o anjo Gabriel confirmou a Maria que Jesus, o Messias, literalmente herdaria o trono de Davi. Vamos ler Lucas, capítulo 1, versículos 32 e 33. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Este trono de Davi não é simbólico nem espiritualizado. É literal, terreno e localizado em Jerusalém, exatamente como prometido no Antigo Testamento. É aqui que entra o plano enganoso de Satanás. Se Cristo governar em Jerusalém, o anticristo impedirá esse evento, apresentando-se como um falso Messias para tomar temporariamente esse lugar. O Dr. John Walvoord explicou desta forma: a sede do reino messiânico é literal e futura. O anticristo usará essa verdade para suplantá-la com sua mentira. Isso significa que o falso Messias não inventará seu próprio cenário. Em vez disso, ele usará a verdade revelada da profecia para falsificá-la, tentando enganar Israel e o mundo com uma imitação grotesca do verdadeiro reinado de Cristo. De fato, o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, adverte que o homem do pecado se assentará no templo de Deus, proclamando-se Deus. Isso demonstra claramente sua tentativa de usurpar o lugar que pertence somente a Cristo, replicando blasfemamente o reinado messiânico que está por vir. A estratégia do anticristo será seduzir as nações com sinais, maravilhas e um falso pacto de paz com Israel, estabelecendo sua sede em Jerusalém. Este será o ápice da rebelião luciferiana. Para ocupar o lugar escolhido por Deus, imitar o governo messiânico e desviar para si a adoração legítima. Em terceiro lugar, o terceiro templo será reconstruído em Jerusalém, e o anticristo o profanará. As Escrituras ensinam claramente que, no fim dos tempos, um templo literal será restaurado em Jerusalém. Este não é um conceito simbólico ou espiritualizado. Será um edifício real, reconstruído no Monte do Templo, no mesmo local onde ficavam o primeiro e o segundo templos. Este templo será central para o cumprimento das profecias escatológicas, pois servirá como cenário para o engano e a rebelião final. Paulo descreve com precisão a ação culminante do anticristo: entrar no lugar santo e sentar-se no trono simbólico de Deus, declarando sua falsa